E olha o que eu tenho aqui na minha tela inicial. Quem disse que não dá pra jogar, hein? Na telinha pequena, na telinha externa do Z Flip 5. É muito sobre estilo, sem deixar de ter potência, né? Afinal, Snapdragon 8 geração 2 que a gente tem aqui dentro. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra gente bater um papo sobre dobrável, o assunto do momento, há algum tempo já, né? Quando a gente fala de celular. E estou com ele, o lançamento mais quentinho da Samsung Galaxy Z Flip 5. Lembrando que ela lançou não só o Z Flip, como também o Z Fold 5 lá na Coreia no último dia 26 de julho. E Júnior Nanete já fez vídeos diretamente de lá da Coreia do Sul no Galaxy Unpacked, trazendo aí suas primeiras impressões e um hands-on dos aparelhos. Então, nesse vídeo eu queria destrinchar um pouquinho mais, focando no Z Flip 5, o que melhorou em relação ao Z Flip 4, o que tem de novidade, mostrar algumas coisas na prática pra vocês e, claro, também falar do que ainda não chegou, né? Então, roda a vinheta e vamos nessa! Bom, a gente já tá aqui com uma unidade que é a que tá sendo vendida aqui no Brasil, né? Então vou mostrar pra vocês, não é um unboxing, afinal já tá aberta a caixa, já tô usando ele há alguns dias, mas eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro dessa caixa aqui no Brasil, que eu sei que vocês gostam de saber, né? Então vamos lá, um unboxing fake, pois já está aberta a caixa, né? Como eu disse pra vocês. Aqui a gente tem o clássico cabinho, manualzinho, mas eu vou mostrar pra vocês. Deixei bonitinha a caixa até, vai, pra quem já abriu há alguns dias. Que eu queria trazer aqui pra vocês, ó. Vendo? Cabinho USB-C, extrator de chip. Aqui, ó, pra mostrar pra vocês que é real, Brasil, real oficial, mais 55. Vou deixar aqui de lado, depois a gente organiza, né? E aqui a gente tem, sim, o carregador, pois no Brasil a Samsung precisa colocar o carregador, não só ela, né, como outras marcas também. Então ele já vem na caixa. E é óbvio que vocês estão falando... E é isso, gente, tá? Não vou enrolar muito, porque é só isso que tem. Mas eu sei que vocês estão se perguntando, cadê o que interessa, que é o aparelho? Eu vou tirar essa bagunça daqui e eu já mostro pra vocês. Alguns momentos depois... Casinha arrumada, agora vamos olhar o aparelho. Afinal, ele não estava na caixa, pois ele está aqui no meu bolso, bem guardadinho. E sim, essa é uma grande vantagem de um smartphone que dobra ao meio e fica com a metade do tamanho. Ele cabe em bolso de camisa, em bolso de calça de mulher, que a gente sabe que não são tão fundos quanto os de homens. Então, assim, isso é uma grande vantagem. Cabe em bolsa pequena. Eu gosto muito dessa versatilidade e dessa coisa de ser compacto, sabe? Isso é uma grande vantagem. E aí eu já quero trazer pra vocês uma diferença. A gente já falou sobre isso, mas eu quero trazer um ponto que não foi muito falado por aí. A nova dobradiça, inclusive quem quiser ver o vídeo da NET, ele fala sobre isso também, tá, galera? Vou deixar pra vocês aqui o link na descrição do hands-on. Mas só recapitulando pra quem ainda não viu o vídeo, essa tecnologia nova da dobradiça que a Samsung fez reduz a pressão quando você dobra o aparelho, reduz a pressão sobre a tela, o que teoricamente diminui o vinco. Mas ele ainda tá aqui, tá, gente? Ó. Inclusive, ele é bem visível quando você coloca contra a luz. É uma coisa que você se adapta, tá? Quando você tá usando um dobrável, você se adapta com esse vinco, mas ele ainda existe. E eu não tô com o Z Flip 4 aqui pra falar exatamente se tá menor a sensação ou não, mas ele ainda tá aqui. Me parece um pouco mais tranquilinho. Porém, outra coisa que essa dobradiça faz é deixar o aparelho mais fino quando ele está dobrado, porque não tem mais aquele gap aqui, aquela brecha que tinha aqui, sabe, entre as duas telas quando ele estava fechado. Ela não existe mais, o aparelho tá bem fechadinho. Claro, existe um pequeno, quase imperceptível vão aqui, né? Mas é como a Samsung chama, no gap, não tem esse vão. Porque antes, aqui perto da dobradiça, ele ficava bem abertinho. E o que isso significa? Como eu falei, ele fica mais fino quando ele tá dobrado e impede que entrem partículas de sujeira. Afinal, a gente tem aqui uma proteção IPX8, que protege contra a água, né? É resistente à água, mas não tem resistência a partículas sólidas. Ou seja, se entrar uma areia aqui, um negocinho, vai dar um ruim, entendeu? Então, ele estando mais fechadinho, isso reduz a entrada ali, a possibilidade de entrar alguma coisa entre essa tela, por exemplo. E ele ficou 2 milímetros mais fino quando tá fechado, porém, quando ele está aberto, continua a mesma coisa do Z Flip 4. A Samsung fez um marketing bom, né, no mais fino, mas ele é mais fino só quando ele tá fechado. Ele perdeu 2 milímetros, relembrando, mas aqui, quando a gente olha as especificações, ele continua com os mesmos 6,9 milímetros do Galaxy Z Flip 4. Interessante, né? Fica aí a informação, caso tenha passado batido pra você. Ainda falando sobre construção, a gente tem todo o aparelho, tanto a parte traseira, que tá cheia de dedo, como vocês podem ver, pega um dedo, uma marca de dedo que é uma beleza, quanto a frontal, enfim, toda a parte de vidro é protegida com Gorilla Glass Victus 2, ou seja, tem uma resistência maior aí a arranhões,
não vai jogar o celular no chão, mas enfim, ele resiste mais do que o seu antecessor e mantém aqui toda a estrutura de Armor Alumínio, que é aquele alumínio da Samsung que promete ser super resistente. Porém, como vocês estão vendo aqui, pega muita marca, principalmente essa cor que a gente tá testando aqui, que é o grafite. Ó, tá dando pra ver bem aí na câmera, né? E a gente acabou de limpar ele. Tô passando hidratante na mão? Tô. Mas, né, é a vida real. Mas é claro que não dá pra falar sobre mudança sem falar dela. A tela externa que tá mais de 200% maior do que o antecessor. A gente tem aqui 3.4 polegadas agora na tela do Galaxy Z Flip 5 e uma série de opções de recursos nativos. E também tem um pipipichu aí que dá pra fazer, dá um gatinho pra você colocar alguns outros aplicativos que não estão disponíveis nativamente. Então fica aí que eu vou te ensinar a fazer isso, inclusive, tá? Vou abrir aqui pra gente dar uma olhadinha juntos, tá? Entrei no menu de configurações da tela frontal e você já consegue ver que ele tem a opção de widgets, que você vai escolher o tempo limite que a luz fica acesa na tela. Se você quer ou não exibir notificações, se você quer ativar a tela quando tiver notificações, se você quer definir algumas respostas rápidas. E aqui no finalzinho a gente tem as opções a opção de aplicativos permitidos na tela frontal, que ainda tá no Labs, que é aquela parte experimental da Samsung, né? Eles ainda estão experimentando esses recursos dos dobráveis. A gente tem essa opção de launcher, que eu vou mostrar pra vocês depois de game, como que eu fiz esse hackzinho aqui. E tem os que a Samsung já oferece. Calendário, clima, chamadas recentes, descagem direta, alarme, enfim, você consegue fazer uma série de ações sem precisar abrir o aparelho. Eu vou fechar pra mostrar pra vocês como aparece aqui esses widgets. É só rolar pra lateral. Deixa eu só desbloquear aqui, ó. Vou desbloquear. Já liberei, eu tô na tela frontal navegando pelos widgets que estavam liberados até chegar na última tela, que é a tela dos aplicativos. E você pode reordenar, tá? O que aparece primeiro, se é o calendário, se são os aplicativos. E esses são os aplicativos que o Android, que a Samsung disponibiliza de forma nativa aqui. Porém, em dezembro de 2022, a Samsung liberou aqui no Brasil um aplicativo na Galaxy Store chamado Good Lock. E dentro dele tem uma aplicação chamada Multistar, que permite fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. E olha o que eu tenho aqui na minha tela inicial. Joguinhos, Instagram, o X, que é o Twitter. Eu tenho um ódio porque eu nunca acho o Twitter no meu celular agora que ele tá com esse X e mudou de cor. Enfim, você consegue trazer uma série de outros aplicativos para sua tela inicial e jogar um joguinho, dar uma olhadinha aqui nas suas redes sociais, sem precisar abrir o aparelho. Lembrando que isso não é nativo, tá? Eu tive que fazer o download na Galaxy Store do Good Lock, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dentro da Galaxy Store, você procura por Good Lock, que basicamente é um aplicativo que permite você fazer uma série de customizações no seu dispositivo Galaxy. Então é bem legal se você gosta de mexer muito na interface, enfim. Mas aqui falando do uso específico pro Flip, pro dobrável, você conseguir, o Z Flip 5, no caso, que tem essa tela maior, você consegue mexer nas aplicações que aparecem ali naquela tela externa. E para isso eu baixei o Good Lock que eu mostrei para vocês, que inclusive tá bem avaliado, né, 4.5. E dentro dele você procura por essa aplicação chamada Multistar. Aqui também já fiz o download, mas ele vai aparecer para vocês aqui, ó, com essa setinha, caso vocês não tenham feito o download. E aí, quando você abre, ó, esse é o menu que aparece quando você abre o Multistar dentro do Good Lock. Você vai nessa parte aqui, ó, I Love Galaxy Foldable. E aí você clica nele aqui e ele já vai mostrar o Launcher Widget. E o Game Widget, que é aquele que apareceu, sabe? Que tava Launcher e Game. É daqui que apareceu ali, porque sem isso é bem mais reduzida a opção ali no próprio Android, na One UI que a Samsung traz pra gente. E aí você vai, ó, vou clicar aqui pra vocês darem uma olhada. Opa, Launcher Widget. E é simples assim, você vai escolher o que você quer que apareça. Tá vendo? Ó, vou escolher mais algum aqui, por exemplo. Ó, só um minutinho, vou virar aqui. Colocar a Alexa, por exemplo. Qualquer coisa que eu coloquei. Já aparece aqui da forma que vai aparecer, ó. Tá vendo? Já tem o formatinho aqui da tela externa, que é esse formato de pasta do Windows. Que depois me contem se vocês gostaram ou não dessa solução da Samsung para tela externa, para poder deixar as câmeras liberadas ali. Mas enfim, aí você vem aqui, ó, em Enable Launcher Widget. E aí você só confere se ele tá ativado aqui nesse botãozinho e pronto. Você vai ter todas essas opções para brincar, para entrar em jogar, dar uma olhadinha nas redes sociais, ou até dar uma jogadinha num Pac-Man aqui pra gente ver. Quem disse que não dá pra jogar, hein? Na telinha pequena, na telinha externa do Z Flip 5. Só precisa ser melhor que eu, né? Pensa na pessoa ruim, sou eu, gente.
Zero coordenação. Ainda mais que quero mostrar o negócio aí, ó. Bom, mais um ponto negativo de você fazer esse gatinho aí, usar o Good Lock para colocar mais aplicativos na sua tela externa, é que você perde o que eu considero uma vantagem, que é você ter uma espécie de 2 smartphones em um. Você deixa, por exemplo, menos coisas, menos aplicativos na tela externa e você acaba usando menos as redes sociais, por exemplo, porque você vai ter que abrir toda hora que você quiser ver, enfim. Você consegue dar uma reduzida no seu uso. Porém, tem a questão, o WhatsApp já tem nativo, né? A Samsung já fez essa parceria, a gente consegue usar sem precisar fazer o download do Good Lock, você consegue usar o WhatsApp aqui na tela externa. É complicado ainda de escrever, porque as letrinhas ficam bem pequenininhas ali, com treino, super dá. Mas, enfim, você acaba usando menos. Tanto que durante a minha rotina, quando eu tô tendo alguma troca ali, muito de trabalho, né? Que a gente tem uma troca mais constante ali de mensagens em aplicativos, eu acabo deixando ele aberto. Não vou negar pra vocês, não. Ainda deixo ele um pouquinho aberto em cima da mesa pra responder de uma forma mais rápida essas mensagens que precisam ser mais ágeis, sabe? Então, assim, é legal você ter menos aplicações na tela externa pra você usar menos o celular. Basicamente é isso, tá? Porém, não dá pra falar dessa tela externa sem falar disso. Uso pra câmera. Fica muito mais fácil você conseguir usar as câmeras, o conjunto de câmeras traseiras pra fazer selfie, pra gravar você mesmo. Afinal, a gente tem uma coisa muito legal do Z Flip, é que você tem essas opções de, né, apoiar ele, de não precisar de um tripé. Enfim, isso aqui, né, a gente já conhece de outros carnavais, porém, a grande novidade dessa tela externa é que você consegue enxergar muito mais, você consegue se gravar de uma forma muito mais confortável. E lembrando que ele filma em 4K 60 FPS, com essas duas câmeras traseiras, que são 12 megapixels as duas, uma com 1.8 de abertura e a outra com 2.2. Sim, o mesmo conjunto de câmeras do Galaxy Z Flip 4, o que me leva a um outro ponto que eu preciso falar com vocês sobre upgrade. Aqui dentro a gente tem o chipset da Qualcomm Snapdragon 8 geração 2 for Galaxy, ou seja, é um chipset otimizado para os smartphones da Samsung, uma parceria que foi anunciada aí ano passado e tem rendido muito bem, não é mais uma exclusividade da Samsung, tá? Outras marcas também podem fazer essa parceria com a Qualcomm para otimizar o chipset para os seus próprios aparelhos, mas isso faz uma grande diferença nesse conjunto de câmeras que é o mesmo da geração anterior, porque ele usa o ISP, que é o processador de sinal de imagem do chipset da Qualcomm, para melhorar essa imagem usando a inteligência artificial. Isso é algo que o próprio Snapdragon proporciona e a Samsung usufrui disso aqui. Ou seja, a gente, apesar de ter o mesmo conjunto físico de câmeras, a gente tem um resultado melhor no final das contas, inclusive em imagens noturnas, que eu acho que deu um grauzinho muito bom, porém precisaria estar com outro aparelho para trazer essas imagens para vocês lado a lado, mas os resultados têm sido bem legais. A câmera é super funcional, como eu falei para vocês, filma 4K 60 FPS, dá para você produzir conteúdo de uma maneira bem legal, tá bom? E tudo isso usando a telinha externa, porque a gente tem foto, a gente tem passando pro lado, a gente tem vídeo, ou voltando, a gente também pode usar o modo retrato. Ainda dá pra fazer o gesto de pinça, ó, dá pra fazer o gesto de pinça pra aproximar ou ampliar aqui, ó, pra usar as duas câmeras. Outro ponto que era muito mal visto, vamos dizer assim, no Galaxy Z Flip 4 e seus antecessores era a bateria. E ela continua a mesma aqui, sim, 3.700 mAh. São duas células de bateria que tem aqui dentro, tá? A gente tem uma na parte superior do aparelho e uma na parte inferior, 2.700 e 1.000, somando aí 3.700 mAh. Porém, aqui a gente também tem o Snapdragon atuando no melhor funcionamento, na otimização de uso dessa bateria, fazendo com que ela renda aí um pouquinho mais. Eu chego até o final do dia tranquila, com um pouquinho de bateria ainda. Óbvio que a gente não tá falando do melhor smartphone com a bateria mais parruda, que vai aguentar aí 2 dias, mas tem sido o suficiente pra mim. A questão é que ainda continua um carregamento podia melhorar, tá? A gente tem aí 50% de carga em 30 minutos, porém depois disso ela fica um pouco mais lenta. Ele aguenta 25 watts, tá? De carregamento, então isso é algo que ainda poderia melhorar um pouquinho, viu, Samsung? Só pra fechar aqui esse papo de bateria, uma coisa teoricamente simples, mas que poderia ajudar aí a otimizar um pouquinho a bateria, é que a tela externa, ela tem 60 Hz de taxa de atualização, a interna tem até 120, mas ela é variável, você consegue controlar isso aqui pelo menu, né, se você quer deixar ela travada nos 60 Hz, ou nessa taxa adaptável de acordo com o conteúdo, que varia de 1 a 120 Hz. Porém, isso só nessa telona, tá? Na tela externa, ele fica travado em 60 Hz.
Ou seja, não chega aos 120, mas não vejo necessidade de ter essa fluidez toda na tela externa, tá? Que a gente vai usar para fazer algumas coisas mais simples mesmo, para tirar foto ou para responder, ver alguma notificação. Enfim, não vejo necessidade de ter 120 Hz na externa. Porém, se ela fosse variável, fosse adaptável, talvez a gente conseguisse ter uma economiazinha maior aí na bateria também. Bom, apesar de ter essa desvantagem da limitação de aplicativos disponíveis nessa tela externa aqui de forma nativa, mas tem essa opção de baixar o aplicativo que eu mostrei para vocês na Galaxy Store, a Motorola trouxe essa variedade aí imensa de aplicações para a tela externa de uma maneira já oficial, sem precisar baixar mais nada. Isso é uma vantagem para a Motorola, porém, eu ainda acho que a Samsung tem o melhor sistema operacional para dobráveis, ou seja, tem muitos recursos legais aqui que você consegue usufruir mais do seu dobrável. Ela já tá há mais tempo aí trabalhando em tudo isso. A One UI é uma das interfaces mais queridinhas da galera. Muita gente esperando a One UI 6, que não tá aqui ainda, gente. Óbvio que ele tá com Android 13. Mas enfim, eu acho que tem muita coisa legal, como você... que no dobrável funciona de uma forma bem bacana, como você silenciar alguma coisa só colocando a mão em cima. Isso não é um recurso só de dobrável, tá? É um recurso de acessibilidade que tá disponível em uma série de outros aparelhos Galaxy, mas que no dobrável funciona de uma forma legal. Você dá aquele tapinha, parou ali a notificação, parou de tocar. Você consegue usar o rastreador de objetos para focar em você quando você tá em uma videochamada. Enfim, quando você tá se mexendo assim na cadeira, ele consegue tentar manter o foco em você, óbvio, dentro das limitações da lente. Enfim, tem coisas bem bacanas aqui, né? Manter o foco em você. Gosto muito da solução da Samsung no quesito sistema operacional para dobráveis, então isso é uma vantagem. Mas ainda falando disso, uma coisa que pode ser não muito legal para o Will, por exemplo, que eu sei que ele ama o modo DeX, a gente ainda não tem o modo DeX aqui no Flip, só no Fold. E isso se explica por uma série de coisas. Afinal, a gente tá falando muito sobre estilo, né? Sobre personalização, colocar cores que combinam com o seu look, capinhas diferentes no Flip. Essa coisa de colocar na bolsa, num bolsinho menor. É muito sobre estilo, sem deixar de ter potência, né? Afinal, Snapdragon 8 geração 2 que a gente tem aqui dentro. Mas não é pra você usar o DeX, não é... A Samsung não imagina que você vai usar isso de uma forma... para produtividade, por exemplo, como a gente sabe que o Fold é usado por muitas pessoas. Então, a gente não tem isso aqui, que não deixa de ser um ponto negativo. E, além disso, tem uma coisa meio polêmica, como diriam os meninos. A Samsung não tem mais o armazenamento de 128 GB agora nessa geração. O armazenamento mínimo disponível é 256. E ele chegou aqui no Brasil por R$ 7.799. Mas no ano passado, o Z Flip 4 de 256 custava R$ 300 a menos, R$ 7.499. Fiz as contas certas? Talvez, mas enfim, sou de humanas, me perdoem qualquer coisa. Brincadeira. Mas tá mais caro. Ele chegou mais caro e chegou sem a opção de brinde. Vocês lembram que a Samsung sempre fazia essa promoçãozinha aí de lançamento? Se você comprasse na pré-venda, até uma certa data do lançamento, você poderia ganhar um fone, um relógio, enfim, tinha uma série de promoções que ela foi fazendo ao longo dos anos. E nesse ano não existe mais brinde. O que você ganha durante esse período de lançamento, que ainda tá rolando inclusive, é armazenamento a mais. Você pagou por um aparelho de 256 e vai receber um de 512. O que vocês acham? Vocês preferem mais armazenamento ou um outro produto de brinde? Escolhas, né? Escolhas da Samsung. Eles estudaram muito o mercado brasileiro. A gente bate papo com os executivos, eles trazem isso pra gente, que eles estudaram muito o mercado, tentam trazer o melhor pro consumidor. A gente sabe que tem muito marketing envolvido, né? Enfim, conta aí o que você preferiria, né? Um detalhe, eles também falam que todos esses ajustes que eles trouxeram pro Flip e pro Fold, principalmente pro Flip, foi depois de ler os reviews que os jornalistas, os testers, enfim, todo mundo publicou sobre os aparelhos anteriores. Eles usaram isso, esse feedback também da comunidade, dos Samsung Members, para melhorar os seus aparelhos. Então, comenta aqui o que você quer que melhore, o que você acha que já foi o suficiente. Teria um dobrável? Não teria um dobrável? Bora trocar essa ideia aqui nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente. Ativa o sininho, deixa seu like pra ajudar a chegar em mais pessoas esse conteúdo. E me diz, terias ou não terias um dobrável? Beijo, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.